enquanto o dom da fé recebe o milagre, a operação de milagres produz para outros. No Velho Testamento, nós temos dois exemplos bem clássicos disso. Um em Êxodo 14, de 16 a 30, quando Moisés abre o Mar Vermelho. O outro em Josué 10, de 12 a 14, quando o sol e lua param na batalha em que eles estão defendendo os gibeonitas. Não estamos falando daquele nível de milagre que são aquelas coisas que se experimentam no dia a dia, né, com o nível de fé normal. No Novo Testamento, nós vemos Jesus transformando água em vinho. Isso é operação de milagres. Nós vemos Jesus multiplicando pães e peixes. Nós vemos Jesus ressuscitando mortos. Não só são chamados de milagres, mas muitas vezes eles eram chamados de sinais, porque eles sinalizavam, comunicavam uma mensagem. E eu tenho percebido algo interessante a respeito de intervenções de Deus. Há momentos onde você simplesmente, ao andar numa palavra de Deus, você tem fé e vai viver intervenções pessoais. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz e eu não tinha o dinheiro para terminar a viagem. Eu tinha gasolina, mas não tinha dinheiro do pedágio. Eu sabia que não ia dar para pagar o último pedágio. Mas a palavra de Deus para mim foi tão clara. Entra no carro e vai agora. Eu peguei minha esposa, né? A Alissa, minha caçula, ainda não era nascida. Israel era um bebezinho. Botei todo mundo para dentro do carro. E minha esposa disse, nós não temos dinheiro para passar o último pedágio. Falei, vai ser emocionante. Eu não sei como vai ser, mas vai ser emocionante. E quando está chegando o último pedágio, eu começo a ficar meio aflito, porque eu penso, cara, já está escuro. Estou com a criança no carro, não adianta voltar, porque não dá para ir embora, porque eu não passo outro pedágio. Tem dinheiro para nada, não tinha nem crédito, não tinha como ir para um hotel, vamos esperar o dia seguinte, não tinha nada a ser feito. Ela disse que nós vamos fazer. Eu falei, nós vamos até onde der. Eu tenho a palavra de Deus, não faria isso se não tivesse. E aí, quando estamos chegando perto do último pedágio, começa uma chuva, a chuva vai ficando forte, e daqui a pouco a chuva forte vira uma chuva de granizo. Quase todos os carros começam a encostar ali no acostamento, ligar o pisca-alerta, e teve uma hora com medo do tamanho das pedras, estava caindo, eu também parei o carro e encostei. A hora que eu encostei, que eu percebi que eu estava a uns 200 metros do pedágio, quer dizer, tinha que ter encostado ali, era o limite mesmo, porque não tinha como passar. Mas pensei, tem uma desculpa para ficar aqui. A minha esposa falou, e agora? Eu falei, agora não sei. Nós podemos ficar adorando a Deus aqui, você pode olhar na sua bolsa, bolsa de mulher às vezes tem dinheiro escondido em algum lugar. E a mulher falou, você acha que eu já não revirei a bolsa? Eu falei, já revirei o carro, não tem moeda em lugar nenhum, debaixo de tapete, em coisa nenhuma. Eu falei, então nós vamos esperar o que Deus faz. E botamos ali o louvor, a chuva de pedra comendo solto, e a gente ali, eu lembro que ainda ficava, né, apoiando o vidro com a mão, com medo de quebrar o para-brisa, e nós estamos esperando aquilo, de repente, umas pancadas no vidro, mais forte do que o barulho das pedras. A hora que eu olho, eu nem vi quem foi que chegou, como chegou. Um camarada do lado de fora, segurando um calhamaço de jornal para proteger a cabeça da chuva de pedra, batendo no meu vidro. Eu peguei, abri só um pouquinho, porque entrava o gelo dentro do carro. Ele grita do lado de fora para mim, faltou dinheiro para pagar o pedágio? Eu falei, hã? Ele falou, está aqui. Ele estendeu exatamente o valor que faltava para eu passar. Eu peguei aquilo e ele saiu correndo em direção à administração do pedágio. E minha esposa ficou olhando para mim e falou, isso está acontecendo? Eu falei, parece que sim, você também viu? Ela falou, eu também vi. Eu falei, é o dinheiro que faltava, é o valor que estava faltando. Ela falou assim, então vamos embora. Eu falei, não vamos nem esperar isso. Ela, vamos embora, o dinheiro já chegou agora. Pensando que a gente passou o pedágio, já quase não tinha chuva de gelo, né, de granizo para o outro lado. Foi melhor ter saído. É gostoso você ver quando Deus intervém, mas de alguma forma, aquele dia, aquela palavra que Ele nos deu, gerou uma fé de que algo ia acontecer. Ali eu sei que era a nossa fé. Agora, o dia da gasolina, eu sei que não era a nossa fé. E quando falamos dos dons de milagres, eles também, normalmente, não têm a ver com a sua fé, né? Eu acredito que eles são sinais e muitas vezes eu tenho vivido situações que eu fico assim, tão surpreso quanto todo mundo. Eu tenho duas situações que mexeram muito comigo lá no início do meu ministério sobre a questão da operação de milagres. Um deles, eu estava num culto, esqueci o nome do vale. Isso é na região da grande São Paulo, acho que era ali na região do Vale do Paraíba. E eu lembro que nessa igreja que eu estava pregando uma mensagem
a respeito de fé. Enquanto eu estava pregando, eu estava olhando para uma mulher e ela me chamava a atenção. E eu sabia que era Deus, ela não tinha nada de diferente das demais, mas cada vez passava o olho nela, é como se tivesse um monte de seta, tipo assim, ó, presta atenção nessa. E tal. E uma hora pregando, eu parei e comecei a olhar para ela. E quando eu comecei a olhar para ela enquanto pregava, eu senti uma palavra de conhecimento. Eu parei a pregação, falei, senhora, a senhora no fundo, vestida assim, assado. Eu falei, Deus está me falando de um problema seu, sério, uma situação assim, assado, dessa maneira, tem gerado isso e isso em você. E na hora de começar o tratamento médico, você está relutando. Porque você começou a orar e dizer para Deus, Deus, eu quero uma intervenção sua. Eu quero que o Senhor seja glorificado. Vai dizer, não teria problema apenas de resolver isso. Mas eu sei que o Senhor pode não apenas resolver o meu problema por intervenção direta, o Senhor pode me botar numa vitrine, o Senhor pode usar isso para glorificar o seu nome. E eu comecei a descrever o problema dela. E eu falei para ela, de repente me veio um ímpeto que eu tinha que orar com aquela mulher naquela hora. E eu falei, eu preciso orar com a senhora e tem que ser agora. Eu falei, sai do seu lugar e vem para cá. Então, quando ela saiu e foi descer, o auditório era um pouco inclinado, me deu um desespero, que é como se eu não pudesse esperar ela descer. Eu simplesmente pulei da plataforma, que era um pouquinho mais alto que essa, corri para a entrada do corredor, na direção dela. Mas quando eu estou entrando no corredor e ela ainda está descendo, o desespero é tanto que eu sinto que eu não posso nem esperar eu ir até ela, nem ela vir a mim. Eu estendi a mão para ela e falei, em nome de Jesus, receba o toque do poder de Deus. E quando eu fiz isso, falei, gente, para meu susto e de todo mundo, parece que essa mulher levou um coice de um cavalo. Ela foi jogada uns 2, 3 metros para trás. E eu brinco que a sensação que eu tinha era de olhar para a minha mão e dizer, uau! Eu fiquei tentando entender o que aconteceu, porque a hora que eu estendi a mão, aquela mulher, assim, ela foi arremessada, só caiu toda torta, virada. Eu fiquei preocupado. E não dava sinal de vida. Eu brinco que essa hora que o diabo falou na sua cabeça, morreu. Eu ficava olhando, pensando, senhor, a mulher não levanta, a mulher não dá sinal de vida. E eu não sabia mais o que fazer. Por falta de saber o que fazer, ela não levantava, voltei a pregar. Mas eu estou preocupado, a mulher está lá no chão, está caída, o que aconteceu? Mas eu dizia, foi o senhor que jogou ela no chão, o senhor que tem que levantar. E eu estou ali pregando, e está uma luta até eu pregar, me concentrar. Daqui a pouco me dá um alívio, porque a mulher deu sinal de vida. Mas a mulher começa a rir. Mas ela ria, mas eram umas gargalhadas. E eu brinco assim, foi a primeira vez, ela tinha um sotaque nordestino bem acentuado, eu brinco que foi a primeira vez que eu vi alguém rir com sotaque. E ela ria, e começou a ficar engraçado, porque ela dava uma gargalhada, todos nós, né, o resto do auditório e eu, a gente também ria. Daqui a pouco ela ria, a gente ria. Só que a gente está rindo da risada dela, a gente não entende o que está acontecendo. E aquilo foi ficando divertido, mas ao mesmo tempo difícil de pregar e continuar. De repente, essa mulher levanta, ela está toda grogue, cambaleando. E ela segurava o vestido dela com a mão e ela diz assim, se soltar, vou passar vergonha. Gente, eu não sei explicar o que aconteceu. Aquela mulher levantou do chão uns 15 quilos mais magra. Eu sei que alguns já estão pensando, eu vou receber uma imposição de mãos. Eu não sei te explicar o que aconteceu. Mas assim, foi uma coisa tão assustadora, tão impactante, porque eu olhava, não era a mesma mulher. E assim, o vestido todo sobrando na mão dela, ela tinha que ficar segurando. Ela afinou, ela enxugou. E todo mundo olhando para aquilo, olhando para mim, e eu administrando como fosse a coisa mais normal do mundo. Aleluia. Dia seguinte, assim, de gordinho na igreja, espalhou notícia, tem um pastor que ora, as pessoas emagrecem, como se fosse ministério. Mas o que é que aconteceu? Além de alguma intervenção de Deus na saúde dela, o que nós tivemos foi um sinal. Porque, gente, vocês não têm noção do quanto milagre aconteceu naquele lugar, naquela igreja, depois daquele sinal. Por quê? A expressão sinal usada para milagres fala do quê? De uma comunicação de Deus. Qual é a ideia da comunicação? Que os outros reconheçam que Deus está no nosso meio. Então, assim, às vezes você fica pensando, Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães só porque eles tinham fome? Não, é mais do que isso. Ele estava sinalizando algo. Ele transformou água em vinho apenas para salvar a festa? Não, é mais do que isso. E muitas vezes nós precisamos entender que esse tipo de milagre pode acontecer. E eu sei que aquilo não tinha nada a ver com a minha fé. Porque assim, eu honestamente, eu brinco. Até quando eu lembro do que aconteceu, eu tenho dificuldade de acreditar no que eu vi. Imagina dizer que foi minha fé acreditando para aquilo. Uma outra experiência que eu tive,
ela foi numa cidade do interior do Paraná, e eu orei por uma mulher que ela não tinha útero, mas eu não sabia disso. Eu terminei de pregar, e eu senti de Deus, eu fiz um apelo. Todo mundo tiver um problema de útero, vem à frente. Falei, obviamente, só as mulheres. Falei, se vier um homem aqui, eu dou um cascudo em você, te mando embora. Não venha ninguém que não for problema de útero. Falei, o comando de Deus é esse, vamos nos mover na direção de Deus. E eu fui tão enfático. E eu estava ali, os músicos já tinham subido, começaram a ministrar, e eu estou ali orando, tentando entender o que Deus quer. E uma mulher para bem na minha frente, assim, ela, pastor, pastor. E aí, daqui a pouco, eu ouço alguém chamando, eu abro o olho, ela, preciso falar com o senhor. Eu falei, agora não, espera um pouquinho. Não, eu tenho que falar agora. Eu falei, mãe, espera um pouquinho, eu estou orando, estou tentando entender o que Deus quer fazer. Depois a gente, pastor, eu preciso falar agora. Irmã, por favor, espera. Eu preciso orar e entender para onde vai. Mas eu tenho que falar agora. E aquele negócio foi me irritando. Daqui a pouco, minha vontade era gritar, por que você não espera? E, gente, ela insistiu tanto, eu perdi a paciência. E eu não conseguia mais tentar manter a coisa no diálogo, ela não me deixava orar, e eu me irritei, eu só fui, em vez de conversar com ela, eu botei a mão na cabeça dela, falei, em nome de Jesus, receba o seu milagre. Ela caiu debaixo do poder de Deus, pensei, não me incomoda mais. Eu não sabia o que estava acontecendo. Um mês depois, eu recebo uma carta, isso na época era por carta. Eu não acreditei na carta. Eu liguei para o pastor dela, falei, recebi uma carta. Ele falou, fulana de tal, leu o remetente. Falei, é. Ele falou, é verdade. Eu falei, não é que eu estou duvidando. Ele falou, tu está duvidando. Senão você não tinha me ligado. Ele falou, eu também estava duvidando. Resumo da ópera. Aquela mulher não tinha útero. Ela fez uma cirurgia por conta de uma imperícia médica, esqueceu uma tesoura dentro dela. E quando descobriu o que houve, e abriram para tirar a tesoura, já havia comprometido o útero, e ela precisou extrair o útero. O sonho da vida daquela mulher era ser mãe. E junto com a imperícia desapareceu o sonho dela. Aconselharam ela a processar o médico, o hospital, o Estado. Ela falou, ninguém faz uma coisa dessa de propósito. Ela falou, eu vou optar pelo perdão. Mas ela dizia, Deus, não há nada que o Senhor não possa fazer. O Senhor pode reverter isso. Não tem situação que o Senhor não possa mudar. Honestamente, se essa mulher viesse pedir meu conselho, eu ia dizer, adote uma criança. Por que ela ficou me chamando? Porque quando ela correu, eu falei útero, ela já era o terceiro dia, ela orando, jejuando por isso todo dia, a hora que ele vai chamar, quando ele chamar, eu vou orar, vou receber o meu milagre. Quando eu falei útero, ela correu. Quando ela correu e foi uma das primeiras a chegar na frente, eu falei, não me venha por outro problema, é só útero. Ela pensou, não tem útero, tecnicamente eu não posso estar aqui. Ela diz, mas eu quero outro. Mas ela dizia, mas não quero ficar na ilegalidade. E ela começa a me chamar, porque ela quer pedir permissão para ficar. Ela não queria fazer aquilo. E é lógico que ela está desesperada. Faz 3 dias que ela está orando, jejuando, esperando o momento daquele. E eu, irritado, não quis nem ouvi-la, porque acho que se ouvi-la também não ia orar por ela. Eu só botei a mão na cabeça dela e falei, receba o seu milagre. Mas eu, carnal, só queria me livrar do incômodo. De alguma forma, a fé dela, não a minha, provocou aquilo. Ela me escreve, eu ligo para o pastor, falo, cara, essa mulher está dizendo que tem um útero novo. Ele falou, você não tem. Eu fui no hospital, fui ver os exames. Está um alarde, cidade pequena. Você não tem noção do barulho que está aqui. Eu falei, o que é que estão falando? Ele falou, tem um médico alardeando na cidade toda, porque é o envolvido que é milagre. Ele sabe o erro que ele fez e ele vê que a mulher está sem útero. Um outro médico do hospital, que não era da época do acidente, está dizendo que não, que isso é erro de prontuário, que ela não é ela, mas todo mundo que conhece a mulher sabe que ela tirou o útero. E todos os exames dela mostram que ela tem um útero. Né? E na carta ela ainda dizia assim, pastor, eu só esperei as evidências se manifestarem. Né? Antes de procurar o médico, fazer os exames. Mas ela falou assim, aquele dia o senhor nem deixou eu contar a minha história. Já foi logo ministrando. Quando o culto terminou, a mulher ainda estava lá no chão. Eu atendi todo mundo que procurou, orei por outras coisas e tal. A mulher no chão, fui um dos últimos, fui embora. A hora que eu saí, o zelador, naquela época tinha zelador que morava na igreja, já estava dormindo no banco, o senhorzinho. Né? Acordamos ele e diz, ó, a mulher está lá no chão, não sei que hora ela sai. E eu, pastor, fomos embora e a mulher ficou no chão. Eu nem vi o que aconteceu. Mas o que eu percebi? Aquela operação de milagres não tinha a ver com a minha fé. Mas, de alguma forma, a fé daquela mulher produziu aquilo. Né? E, no momento, eu costumo dizer, Deus consegue gerenciar, inclusive, nossas falhas. Eu não consigo ver outro cenário onde eu teria orado com ela com tanta fé,
a menos que eu não soubesse o que estava acontecendo e ainda quisesse despachá-la, me livrar dela depressa. Então, assim, não posso dizer que foi um momento de grande espiritualidade. Eu tenho vergonha da reação carnal que eu tive. Mas, de alguma forma, a gente vê Deus gerenciando. E o que eu tenho percebido, né, essas manifestações, elas vêm, como eu falei antes, numa inspiração momentânea, não são planejadas e não tem a ver com o nível de espiritualidade. Agora, tem muito a ver com o nível de confiança que temos para o mover de Deus, né, e para aquilo que Ele pode fazer. Então, a diferença básica entre a operação de milagres e o dom da fé é essa.